Começar com o segundo painel e gostaria de chamar, desta vez vamos fazer um bocadinho diferente. Vem o António Câmara, professor da Nova, faz a sua apresentação e senta-se e por aí adiante. A seguir vem o Carlos Liz. Desculpem, isto está por ordem alfabética para depois não me acusarem de discriminações, etc. Depois vem a Eunice e finalmente a Eunice Alves Costa e finalmente a Isabel Joné. Nem ela está. Cada qual faz a sua apresentação, sentam-se e inicia-se o painel. Muito obrigada. António Câmara começa. Bem, bom dia. Em primeiro lugar, parabéns, Mónica, pelos 30 anos da Brandkey. Mónica pediu-me para falar como universidades com marcas no futuro. Eu, entre muitas outras coisas na vida, sou a professora universitária e começo, de facto, com um ranking muito recente sobre as universidades como marcas. E este ranking é totalmente previsível. Estas são as universidades onde estudam ou estudaram os donos das empresas e onde estudam os futuros donos das empresas. Mas é muito curioso também ver quais são as razões que explicam estas marcas. E uma que é transversal é que estas são as universidades onde os estudantes vão conhecer e experimentar a fronteira. Este ano em Portugal foi muito visível que as novas gerações escolhem não para empregabilidade, porque os bons alunos hoje sabem que arranjam emprego em qualquer parte do mundo, mas escolhem pela fronteira. E curiosamente temos em Portugal, por exemplo, a engenharia espacial, a aeroespacial, atraindo os melhores estudantes. E o que estas universidades oferecem é a fronteira, mas de uma forma distinta do que se passa em Portugal. Em Portugal, a maior parte dos estudantes vai estudar na fronteira com esperança, por exemplo, de trabalhar para a SpaceX. Se uma pessoa for a Harvard ou a MIT, eles estudam para criar a empresa que vai matar o SpaceX. O segundo ponto importante na marca universitária é a experiência do estudante. E aqui estamos no sítio perfeito. A nova SBE percebeu perfeitamente o que é que vai ser e o que é que os estudantes pretendem da sua experiência enquanto estudantes universitários. Obviamente, depois há a história, como é que nós combatemos a história de Harvard e de todas as outras, e também a localização. É muito difícil, por exemplo, a uma universidade nos confins da América aspirar a ser uma marca distintiva. Mas hoje vivemos num mundo assustador. Este é o slide que eu apresento na primeira aula das minhas turmas na Universidade Nova, e são os manuais da Coreia, que neste momento a Coreia do Sul lidera no fundo em ensino e aprendizagem. São os manuais até o 9º ano de várias cadeiras em que os estudantes não só aprendem os fundamentos, como também fazem, por exemplo, carros autónomos, óculos de realidade virtual, edição genética, mini-satélite e assim por diante. E, portanto, na Coreia, até ao 9º ano, os estudantes têm uma formação impensável na maior parte dos países. Okay? E o que nós temos que nos preparar na universidade, por um lado, é influenciar todo o ensino secundário para perceber que nós não estamos sozinhos no mundo, estamos em competição portanto, o ensino vai ter que ser totalmente diferente, porque, nomeadamente, no outro lado do mundo, há pessoas que, aos 15 anos, têm um conhecimento que a maior parte dos nossos estudantes não têm. Mas mais importante do que o conhecimento é que a lógica do ensino universitário tem que ser totalmente diferente. Nós, em Portugal, temos décadas de formar empregados. Nós não formamos líderes, nós não formamos exploradores. E a grande diferença para todas aquelas universidades, as grandes marcas, é que eles formam exploradores há centenas de anos. E, portanto, o que é que é preciso para ser um explorador? Em primeiro de tudo, é gerar uma ideia. Eu tive um fim de semana na Herdade de Freixo do Meio com os melhores estudantes do ensino secundário de Lisboa, Setúbal e Évora. E a primeira coisa que eu fiz foi: agora vocês têm que gerar uma ideia.
nunca tinham tido essa experiência. Isto são os melhores estudantes. Quantas vezes no nosso ensino nós temos que fazer este pequeno exercício de gerar uma ideia para um produto, para uma revolução, para o que seja? Ok, portanto, o primeiro ponto é que as universidades têm que formar pessoas que saibam gerar ideias, porque é isso que as empresas vão necessitar. Têm que aprender a desenvolver protótipos, têm que aprender a comunicar e têm que aprender a ir buscar dinheiro. Okay? Eu tenho um grande amigo holandês, que é multimilionário, em que o primeiro princípio na empresa dele é que cada colaborador tem que arranjar dinheiro 3 vezes superior ao seu salário. Ok, falando do MIT, que está no topo da lista, o MIT só paga 40% do salário ao professor. O professor é suposto ir buscar o resto e ainda pagar o overhead. E, portanto, esta ideia das pessoas se mexerem, é fundamental para a universidade. E, tristemente, o que acontece na Europa, eu fiz parte de um grupo do European Institute of Technology que estudou o desastre europeu. Reparem, nós há 60 anos que não criamos uma empresa de grande dimensão no mundo. A maior empresa tecnológica da Europa, curiosamente, está em 60º e, portanto, não consegue competir com as empresas americanas e agora as chinesas. E um dos grandes dramas é que a universidade, inclusive naquela onde nós estamos, ainda segue o modelo de Francis Bacon do século XVII, em que, ok, as pessoas fazem investigação, começam por a investigação básica, vão para aí, e esperam que no final haja um resultado miraculoso e isso mude a economia e a sociedade. E isso não acontece, porque esta transição final precisa de pessoas que sejam empreendedoras e arrisquem, e na universidade portuguesa, nomeadamente, e na maior parte das universidades europeias, isso não existe. E, portanto, nos últimos 50 anos foi absolutamente avassalador comparar este modelo com o modelo que acontece nos Estados Unidos. Este slide foi feito pelo Alexander Van Gaban, que era chairman do European Institute of Technology, chamou o modelo californiano, mas verdadeiramente quem inventou este método, quem revolucionou a universidade foi o Carl Compton, que foi presidente do MIT em 1946. E é exatamente este modelo de passar de uma tecnologia para uma nova tecnologia. Nós temos códigos de barras e agora vamos ter RFID. Nós temos energia eólica e agora vamos ter energia aeroespacial, ou o que seja. Okay? Portanto, basicamente, esta revolução, esta invenção do futuro é fundamental para criar a universidade e a marca para os próximos 30 anos. E, portanto, o que nós estamos a assistir é uma revolução, porque a maior parte dos estudantes, hoje em dia, já não vai às aulas, mesmo aqui. Porque não precisa. Eu, quando andava no técnico, jogava ténis e nunca fui a uma única aula. E na altura não havia rede. Hoje há rede. E, portanto, o modelo educativo tem que ser completamente diferente. Tem que ser justamente esta formação dos exploradores. Nós temos que criar nos nossos estudantes o espírito de invenção e o espírito também do empreendedorismo. E, basicamente, nós temos que assumir que as universidades são a Creative Commons. E mais, nós temos que ter a capacidade da geração distribuída da riqueza. E isto numa sociedade que só discute, e portanto estou-me a reportar a Portugal, a distribuição da riqueza. Ok? E estas discussões foram tema do plano estratégico, nomeadamente a nova em 2011, onde se assumiu que a universidade devia seguir um modelo competitivo no ranking, que é o ranking de Xangai. Xangai é uma palavra-chave aqui, em que, essencialmente, nós temos que publicar, ser citado e subir no ranking. E, portanto, toda a universidade nova, e a maior parte das universidades em Portugal, está obcecada com a subida nesse ranking. E portanto, é muito curioso porque o ranking de Xangai está a ser ocupado sucessivamente por universidades chinesas. Por uma razão, eles o criaram. E isto remete-me a uma comparação que fiz na altura, que é, essencialmente, a nossa vantagem competitiva em Portugal não é ir pela parte quantitativa, não é ser um Starbucks, mas muito mais começar por ser um pastéis de Belém
e depois, eventualmente, ir para fora. E isso aqui, eu acho que a nova SBF, melhor do que qualquer outra escola em Portugal, fez. Aqui há estes atrativos e agora, a partir daqui, nós podemos construir. Mas, se há algo que falta aqui, e falta a toda a universidade portuguesa, é perceber também que as universidades não são pura e simplesmente escolas, são ecossistemas criativos. Isto é um mapa do MIT, e se virem, não sei se se vê muito bem, à volta do MIT há todas as principais empresas tecnológicas do mundo. Ok? Nós aqui em Portugal não temos essa noção. Não percebemos que a grande força das universidades é a relação com as empresas, é a criação das empresas, é esta interação constante com as empresas, é os estudantes estarem a estudar e poderem estagiar. Okay? E, portanto, as universidades não são mais aquele local onde eu vou ter aulas e vou ter exames. São os locais de exploração da aventura, e se nós estamos verdadeiramente inseridos neste esquema global, é um esquema em que nós temos que perceber que, de alguma forma, temos que competir. E temos que competir muito mais pela qualidade do que pela quantidade. Mas podemos também fazer como a Estónia e imaginar a universidade de uma forma completamente revolucionária. E é uma opção. E, portanto, eu passo este vídeo, mostra basicamente qual é a visão de um país que tem sempre apostado no diferente do que é da Universidade do Futuro. Carlos Liz. Então, bom dia. Eu tenho para apresentar, como princípio de conversa, uma capa e 3 slides. A capa não é esta. Este é o slide número 1. E, portanto, eu gostava mesmo de mostrar a capa, porque a capa tem um significado. Desapareceu a capa. Desapareceu. Pena, não faz mal. O que a capa dizia, não é preciso, não há problema. Portanto, o que a capa dizia era uma... Tinha, enfim, o que é que eu penso que podia ser interessante dizer aqui, e tinha um template onde a determinada altura aparecia, além do logotipo da CUF, que já vamos falar, o logotipo da Brandkey, e eu tinha feito uma subversão criativa do logotipo da Brandkey, tinha escrito 30 anos, parabéns. Enfim, normalmente os templates, bom, está lá, não. Passou para ali. Não era ali. Bom, de qualquer maneira, isto para dizer que, e esse está em cheio, porque de facto a maneira como a Mónica hoje fez a sua comunicação foi comovente, séria, profunda. O portfólio de marcas que ela trouxe, pessoais e profissionais, é único, e por isso eu tinha razão quando transformava o template numa comunicação mais viva e dizer 30 anos parabéns. São mesmo merecidos, Mónica. E obrigado por... Aquela fotografia também está muito bem. Sobre o tema propriamente dito, eu nos últimos anos, e espero que nos próximos, tenho tido a sorte e a honra de trabalhar de uma forma muito mais próxima a marca CUF. E a marca CUF vem totalmente a propósito daquilo que é este painel de uma sociedade com marcas. Eu sei que a Mariana é da RFM e, portanto, eu vou dizer uma coisa que faz lembrar outra rádio, mas que tem um bom slogan. Se houvesse uma música que marcasse a sua vida, ela passa na outra. Não faço ideia. Não sei do que está a falar, nunca ouvi. Pois eu também já não me esqueci da outra neste momento. Mas, de qualquer maneira, eu diria, sem grande blague, que se houvesse uma marca que atravessou todo o século XX, que continua no século XXI e de forma continuada e reconhecida, é, de facto, uma das grandes marcas, no mínimo, é esta marca CUF. E o que é muito interessante aqui é perceber exatamente que uma das dimensões tão importantes de uma sociedade com marcas
é um bocadinho aquilo que é representado nesta célebre campanha, digo célebre porque penso que todos conhecem, em que há um médico e 30 anos depois o mesmo médico a aparecer com muito mais, enfim, consultas ou operações ou o que seja, ali naquele caso é da área da pediatria, e é muito engraçado ver como esta campanha, já agora da autoria da BAR, uma excelente agência de publicidade, esta campanha tem tido um impacto imenso. Porquê? Do ponto de vista da análise mais sociológica, o que está ali em jogo é este prazer, esta necessidade, este gosto de ver a continuidade das coisas, a profundidade temporal, a continuidade do tempo. Em momentos de alta disrupções de todo o tipo, é muito bom haver pessoas que representam, neste caso, marcas, que se prolongam no tempo, que têm essa profundidade. Portanto, esta ideia da continuidade é muito interessante, muito importante, e, na realidade, esta CUFA, em termos de saúde, tem o seu primeiro hospital em 1945, enfim, já há muitos anos atrás, vai fazer 75 anos para o ano, e o que é interessante para a nossa análise de sociedade com marcas é que ela nasce numa lógica, muito à frente no seu tempo, numa lógica, num modelo assistencialista, protetor, paternalista, enfim, que fez todo o seu tempo e com resultados espantosos, e por isso, o que é muito interessante para a vossa consideração é quando a marca se expande, como se está a expandir agora, de forma ultra rápida, o modelo de expansão é um modelo completamente diferente do modelo do século passado. É uma expansão feita não enfim, desta atitude fundadora de proteção das pessoas, dos colaboradores, enfim, a CUF tinha, se recordarão ou se sabem, que em meados de 74, antes do 25 de Abril, mais de 100 mil trabalhadores, tinham uma importância no PIB da ordem dos 5%, enfim, isso é uma marca que marca uma sociedade. O que é muito interessante é perceber que em 2019 e seguintes a marca continua em expansão, mas a pergunta que nos interessa é, e o modelo de expansão é o mesmo? A lógica é a mesma? Seguramente não. O que está a acontecer, e é esse o slide número 2, é que a marca está, digamos, a encontrar outras formas de ir para além da prestação dos cuidados de saúde, do serviço que presta, e para além da publicidade, está a encontrar outra forma de ser relevante, decisiva do ponto de vista da sociedade. E aqui como é que o faz? Fundamentalmente através de muitas formas de cidadania empresarial, mas aquela que eu estou envolvido de forma mais intensa, que é a criação de centros de conhecimento nos principais hospitais, com um objetivo que poeticamente eu tenho chamado, nunca tenho sorte nenhuma com as pessoas da gestão da empresa, não acham muita graça a esta poesia, mas de qualquer maneira eu continuo a dizer que a marca, o centro do conhecimento serve para ir até às fronteiras da saúde. Portanto, ir digamos, jogar outras linguagens, ter uma programação cultural própria, ter outro tipo de envolvimento com a comunidade, e é isso que está a acontecer nesta experiência nova, que para mim protagoniza muito do que podem ser as marcas do futuro, que é ter uma forma de estar envolvidos, organicamente envolvidos, comprometidos com a sociedade, numa perspectiva muito para além daquilo que é o seu core, do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de prestação de cuidados de saúde, neste caso. 3 notas muito breves para dizer o que é estes centros do conhecimento andam a configurar ainda no princípio e que são os seguintes. Em primeiro lugar, portanto, esta ideia que aqui encontram de ter uma programação cultural própria, que permita traçar temas a saúde tem esta grande vantagem de ter, digamos, um espectro muito amplo de ligações. E, portanto, são muitos os temas que nós podemos colocar debaixo do campo da saúde e, neste caso concreto, estes centros do conhecimento têm um investimento real, e aqui também entra a importância de ver as marcas, enfim, de corpo inteiro na sociedade, que é um muito bom auditório, aberto à comunidade, dá para fazer iniciativas, enfim, de tipo variado, tem um novo espaço de coworking, portanto, investigadores na fileira das ciências da saúde, mas também nas ciências sociais, que podem vir a utilizar aquele espaço de uma maneira, enfim, bastante livre, para poderem fazer as suas investigações. E deixo-vos só com aquela última nota muito emocionante para mim, que foi, nós desenvolvemos um programa que se chamámos 1500 razões, para estarmos próximos, e que tem a ver com uma patologia concreta e dura, que é o cancro da mama. E aqui o que é que a marca fez do ponto de vista de sociedade? O que ela fez foi desenhar um conceito fundamental para poder lidar de forma mais séria, mais profunda, mais relevante com o tema, e por isso tratámos de encontrar um tema da proximidade e explorar a proximidade. E pensámos fazer em 3 dimensões. Uma proximidade física, que eu deixo para o fim, uma proximidade digital, absolutamente colega, obrigatória de tudo isto,
E esta proximidade digital aqui consistiu, nomeadamente em termos um exercício de hackathon na CUF, portanto, onde durante 24 horas jovens de medicina, medicina à moda antiga, na verdade, de engenharia, biomédica e de muitas outras especialidades, durante 24 horas com vários inputs, de médicos, doentes, de vários profissionais, desenharam uma ferramenta digital para acompanhar as mulheres com cancro da mama e depois temos ainda em curso a outra dimensão da proximidade, que é a proximidade temática, concretamente enfrentar olhos nos olhos e à séria temas muito difíceis. O primeiro que fizemos foi sobre o impacto do cancro da mama na qualidade da vida conjugal, tema muito duro, e que nós introduzimos de uma maneira humanamente criativa, que foi convidar doentes nossas a contarem as suas histórias do que lhes aconteceu na relação com os seus maridos, com os seus companheiros, relativamente quando apareceu o cancro da mama, e tivemos como tema, numa exposição que fazíamos à volta do colóquio, uma ideia de todas as cartas de amor são ridículas, de Albert Camus, e não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. E foi ver, de facto, de uma forma muito bonita, mas ao mesmo tempo muito dura, isto tudo o que tem a ver com doenças, enfim, é um tema muito sério e muito difícil de enfrentar, e que doenças como estas, não é? E em que as pessoas, portanto, deram vários contributos sobre troca de correspondência contemporânea, claro, com SMS, WhatsApp, enfim, não eram cartas à la Albert Camus, e com isso fizemos uma exposição que envolveu essa conferência. Essa conferência está a decorrer em vários pontos do país, sempre com temas assim muito, muito difíceis. Última nota para dizer o que aconteceu na Gulbenkian há cerca de 15 dias. E que me parece ser, Mónica, Mariana, parece ser, digamos, e colegas de painel, digamos, uma forma de pensar a maneira como as marcas têm que estar de corpo inteiro na sociedade. O que fizemos foi juntar nos Jardins da Gulbenkian, com o apoio enfim, obviamente, apoio mais que formal da administração, que alinhou muito bem da administração da Gulbenkian, da Presidente e de todos, e então várias mesas no Jardim da Gulbenkian, onde juntámos médicos e doentes com cancro da mama, para conversar sobre a vida e não sobre a doença, longe do hospital, longe do consultório, e tivemos um conjunto de investigadores da Faculdade de Medicina, exatamente a fazer a análise de conteúdo das conversas, todas gravadas em áudio, e também uma análise de imagens semiológica sobre o modo como médicos e doentes interagiam a propósito de um tema tão difícil. A conversa foi-se prolongando, felizmente levámos luz, porque entretanto anoiteceu no jardim, e são este tipo de experiências que fazem parte de uma marca que tenha a obrigação de se chegar à frente para a sociedade, para cumprir, digamos, para estar de facto de bem com a sociedade a que pertence. Ontem mesmo, para terminar, fizemos uma coisa que também experimental, assumidamente experimental com todos os riscos, mas que foi ter um colóquio sobre um tema muito atual, internet a mais, convívio a menos, foi este o tema, em que tivemos à entrada 3 jovens de 16, 17 anos, sozinhos, sem moderação externa, com base numa fotografia que cada um fez, a conversar sobre se esta pergunta faz sentido, como é que ela se coloca, como é que eles veem, e depois um médico, uma mãe e uma professora, enfim, moderados pela Laurinda Alves, naquele caso, estavam ali a conversar sobre um tema. Eu, no fim, tinha a pretensão de trazer umas conclusões, desisti, não havia conclusões possíveis, quanto muito iniciações ao tema. Fico por aqui. Eunice Alves Costa. Olá, bom dia a todos. Eu espero trazer alguns conteúdos interessantes depois destes 2 painéis e vou aproveitar definitivamente que tem a ver com o nosso sistema de ensino. Mas antes de nós entrarmos aqui, vou falar só um bocadinho do que é que eu sou e o que é que eu estou a fazer. Portanto, eu estou no Grupo Nabeiro, trabalho na Delta há cerca de 8 anos e neste momento estou a liderar uma área. Fui diretora de marketing, fui brand manager e agora estou a liderar uma área que é uma área de aceleração de inovação externa. Portanto, estamos a incorporar startups dentro do nosso universo e do nosso ecossistema. Estamos, de alguma forma, a disponibilizar todos os recursos da Delta a essas startups e estamos numa aventura desenfreada, com muita paixão, muitos poucos pés na terra, como eu costumo dizer, e, portanto, eu também vos venho falar dessa experiência. Deixem-me, o que eu vos vou fazer não é uma apresentação. Isto são algumas inquietações que vão bater também na questão do sistema de ensino. São as minhas inquietações, isto que eu vivo com estas startups e com estas equipas que estão comigo e, obviamente, eu sinto e continuo a sentir, sobretudo ao nível do marketing, que nós temos que recuperar isto que eu chamo de fogo. Falta-nos fogo, falta-nos tanto fogo.
falta-nos tanta criatividade, falta-nos tanto saber mudar e entender que os desafios são só meras oportunidades. De qualquer forma, como eu sou uma pessoa que me tenho que sentir inspirada quando faço as coisas, e já vamos falar aqui da BrandKey, o que é que acontece? Este fim de semana, curiosamente, numa das sessões que eu faço com o meu filho, que temos que fazer uma vez por mês, vamos visitar uma exposição, desta vez foi ele a escolher uma exposição. E a exposição que escolheu foi de Banksy. Então a minha apresentação hoje tem como base a exposição que está na Corredoria Nacional e que eu acho que vocês têm que ver, porque ela representa aquilo que nós chamamos o propósito. Já falámos hoje aqui de propósito no painel anterior. Já falamos na questão das marcas hoje terem um propósito, mas o que é isto? As marcas só têm um propósito se as pessoas tiverem um propósito, se as pessoas souberem trabalhar esse propósito. E o Banksy é exatamente isto. É um artista com propósito. Isto sente-se em toda a exposição. Sente-se a inspiração, o propósito, a disrupção e mais, ele tem uma missão. Portanto, tudo o que vocês vão ver aqui enquanto imagens são do Banksy e que eu acho que traduzem muito bem esta apresentação. Relativamente à questão aqui da minha relação com a BrandKey, sempre intensa, como faz parte das pessoas apaixonadas, e eu só queria referir aqui uma nota relativamente à BrandKey, que é uma coisa que nós também temos que trabalhar em marcas. Nós não comercializamos produtos nem serviços. Nós somos aquilo que os consumidores necessitam e nós prestamos serviço. Serviço é uma palavra muito pouco valorizada, mas nós temos que ser prestadores de serviços e temos que eliminar as dores que muitas vezes os consumidores têm. E a BrandKey fez isso muitas vezes comigo, que foi eliminar muitas dores e que nunca me falhou, quando tudo era impossível e não era possível fazer, e a equipa esteve lá comigo sempre. E, portanto, eu acho que isto é que tem um valor incalculável, muito mais das marcas e dos pontos de venda que criámos e de lançamentos de marcas, é este nível de serviço. É trabalhar de pessoas e cuidar dessas pessoas, que foi o que vocês fizeram comigo. Portanto, muito obrigada. Portanto, nós vivemos, nós que trabalhamos marcas dentro do Grupo Nabeiro e hoje em dia já não é só café, nós temos um mundo dentro da organização e nós sentimos que cada vez é mais difícil fazer lançamentos de marcas, se calhar obviamente dentro daquele contexto. Nós somos uma empresa familiar, com cariz muito familiar, e o que nós sabemos é que criar marcas é cada vez mais difícil, pelo menos marcas que sejam sustentáveis, que se mantenham, que cresçam, independentemente de nós termos marcas brutais dentro do grupo, seja a marca Delta, seja agora, obviamente, Delta Q, que lançou um estrondoso de sucesso que tivemos a partilhar, que é o Delta Kids agora, e que está no canal Panda e que vai estar numa série de eventos de empresas que também estão aqui. A verdade é que cada vez é mais difícil lançar produtos com sucesso ou marcas, porque tem a ver com aquilo que se falou hoje, da relevância dos mesmos para as pessoas. E o que é que nós, obviamente, continuamos a fazer? Nós continuamos a trabalhar da mesma forma, estruturados em termos organizacionais, da mesma forma, vamos contratar pessoas que têm o mesmo mindset e o mercado mudou completamente. E mudou porque nós temos que trabalhar com isto, que é esta necessidade de nós empatizarmos com aquilo que se está a acontecer no mercado. E, portanto, esta palavra que foi dita agora aqui pelo António, que tem a ver também com a questão da humanidade. E nós, efetivamente, para sermos ouvidos no consumidor, naquilo que são os clientes, nós temos que ter esta relação empática e de humanidade. Há um relatório que este ano saiu da Deloitte, que eu acho absolutamente extraordinário, que define bem o que é que um profissional tem que ser. Um profissional, hoje em dia, dentro da área do marketing e do brand management, tem que ter a mente de um matemático. Porquê? Porque cada vez mais é necessário ser analítico, analisar a informação, saber escolher a informação com que se analisa. Portanto, mente matemático. Mas depois tem que ter o quê? A sensibilidade de um artista. Temos que saber qual é que é o código estético, temos que saber o que é que as gerações procuram, temos que saber, efetivamente, como comunicar através de imagens, através de vídeos. E, por último, temos que ter a narrativa de um escritor. Porquê? Porque também já falámos no primeiro painel de conteúdo. Conteúdo hoje tem que ter essência, tem que ter alma. E, portanto,
eu diria que os profissionais que hoje trabalham comigo, e tenho aqui vários, da geração Millennials, isto é um desafio para estas gerações também, que é, no fundo, agregar em si próprios, no fundo, competências que são todas elas dispares, mas que são essenciais. Ao mesmo tempo, vamos bater nas faculdades, nas universidades, se as universidades estão-se a preparar para dar estes profissionais. Depois entramos também com as startups. As startups que chegam ao Grupo Nabeiro, a Delta é um mundo, certo? Vai-me dar todas as ferramentas e competências e eu trago uma paixão que não cabe dentro do escritório. E, portanto, a seguir a gente tem que gerir uma organização como a Delta e esta paixão e este fogo. Mas a verdade é que isto é essencial para as organizações. Este fogo que eu falava no início é absolutamente fundamental para nos fazer mover e para nós envolvermos todas as pessoas e stakeholders dentro da organização. E hoje em dia ninguém faz marcas de forma unilateral. É um conjunto de ecossistema e um conjunto de parceiros. Também não me quero alongar muito, porque eu depois começo-me a entusiasmar e depois isto... Mas, de qualquer forma, nós temos que jogar exatamente isto que eu vos estava a dizer, nós temos que jogar outro tipo de jogo naquilo que é o mercado, porque hoje em dia as marcas precisam de todos os stakeholders. Isto é uma das coisas que nós estamos também a aprender com as startups, que são desafios tremendos, mas que nós precisamos, de facto, de fazer este engagement com todos os stakeholders. Para quê? Para que as marcas também agreguem valor. As marcas hoje precisam de parceiros, as marcas hoje precisam que efetivamente as organizações funcionam intersetadamente, que é uma coisa que os portugueses têm muita dificuldade em fazer. Porquê é que têm dificuldade em fazer? E desculpem-me dizer isto, estamos em quintas, não é? A tua quinta vai colidir com a minha. O que é que eu vou ganhar com isto? Provavelmente ele não vai ganhar nada, mas vai ganhar o consumidor, não é? Vai ganhar a agregação de valor. E o problema é que hoje em dia o mercado obriga-nos a intersetar e o que nós encontramos são aqueles nossos egos fantásticos que estão lá, que nós também temos que cuidar deles. Agora, não podem, no contexto atual, serem eles que continuam a condicionar o sucesso ou insucesso de marcas, de projetos que precisam de ser interdisciplinares. Obviamente que há aqui uma questão que eu digo que é talvez a característica fundamental para mim, das pessoas que trabalham comigo, é a criatividade. E a criatividade não tem que ser, não tem a ver com pintura, não tem a ver com eu saber desenhar, não tem a ver. Hoje em dia a criatividade é absolutamente necessária para responder aos desafios que se colocam diariamente, seja de estrutura, de organização, de marcas, de mercado. Ok? Porque todos nós, obviamente, lemos a mesma informação, temos acesso às mesmas fontes, portanto, o que é que faz a diferença são as pessoas. E o que é que faz a diferença nas pessoas é, efetivamente, esta questão da criatividade. Eu costumo dizer que, para além daquilo que eu já vos referi do estudo da Deloitte, nós temos que ter muito conhecimento hoje em dia, mas também temos que ter muito gut feeling hoje em dia. Porque senão éramos todos iguais com acesso às fontes de informação que temos. Depois, obviamente, aqui o Albert Einstein também a dizer que, ok, com a criatividade, como é que eu posso ser mais criativo? Sendo curioso com tudo, curioso com as áreas, curioso com as pessoas, estando a escutá-las. Eu hoje já aprendi imenso. E é isto que eu gosto, que é nós temos que ter uma escuta ativa e a seguir sermos curiosos. E a seguir tudo pode surgir e servir para criar valores. E, portanto, a curiosidade é aqui também um fator essencial. E aqui, no fundo, o que eu já vos disse, que traduz, que é obviamente este livro que saiu há pouco tempo, da Pet e do Netflix, é exatamente isto. Eu procuro candidatos que saibam interpretar o data, que saibam, mas que depois também que tenham a capacidade de dizer talvez não seja relevante, eu vou ter que ir por aquela tendência pequenina que está ali do lado esquerdo. E, portanto, a intuição aqui é absolutamente fundamental hoje à criação de marcas com sucesso. Depois aqui não vale a pena traduzir, mas é algumas características que eu considero fundamentais, mas no final nós temos que ser apaixonados pelo que fazemos para conseguirmos efetivamente transformar e criar. Este também é um grande chavão ultimamente utilizado. A minha grande questão é como é que nós o podemos aplicar em termos das organizações. Que é, as organizações hoje têm que, obviamente, ser rentáveis, mas passarem de uma lógica de volume para uma lógica de valores. Porque é uma lógica de valor que vai fazer com que os clientes continuem connosco, que os clientes queiram voltar a recomprar, que os clientes queiram voltar
a estar connosco, seja em que categoria dentro da organização possamos estar. Queria-vos trazer também aqui uma curiosidade, que é uma coisa que eu tenho andado a refletir, que é efetivamente nós estamos a mudar paradoxos, não é? Nós cada vez mais, e posso-vos dizer isto, eu há bem pouco tempo, a semana passada, tive uma discussão, uma partilha entre mãe e filho, porque o meu filho achava e que tinha direito a fazer greve. E eu, ok, sim senhora, mas o problema não estava em que a mãe autorizava a fazer greve e a ter faltas. Esse não era o problema. O problema era dos professores, que falam do ambiente, os professores que falam do mundo, que falam do... Oh mãe, os professores estão-se a borrifar para isto. Porquê? O que ele sentia era a incongruência da informação, a incongruência dos professores, a incongruência dos professores não se preocuparem que eles queriam fazer greve. Mas querem fazer greve para reivindicar, não é para faltar às aulas como era no nosso tempo, não é? Pronto, não, eles querem fazer greve para reivindicar. E aqui a grande questão era da incoerência dos adultos. Em dizerem, sim, vocês têm o plástico, vamos fazer esculturas e os trabalhos de final, e a seguir não estou preocupada que tu queiras fazer greve, quer dizer, tens falta na mesma, portanto os professores têm sempre a opção de dar falta ou de não dar falta. E depois temos esta questão, e sinceramente eu sinto-me cada vez mais desafiada. Eu tenho um menino da geração Z com 14 anos, ainda hoje estávamos também a ter outro tipo de conversa sobre isto, e de facto a forma como eles hoje agem como adultos é uma coisa absolutamente assustadora. Muita consciência, muita informação, muita convicção. A geração G é uma geração que vai trazer muito propósito, porque eles já o têm dentro dele. E, portanto, e por outro lado temos estes maus exemplos que não vale a pena falar deles, mas efetivamente estamos aqui a assistir a uma contradição e onde é que isto vai parar. Acho esta imagem também lindíssima, do Banksy. Nós nunca somos demasiado novos para sonhar, e eu sinto isso na geração Z, sinto muito isso, que eles de facto hoje já sonham, já querem construir coisas diferentes, independentemente, sim, o que nos liga é o filme dos Queen, fui ver com ele, o que nos liga é o filme do Elton John, sim, são esses momentos que nos ligam porque eles respeitam muito essa identidade. Mas eu também acho, e era isto que eu queria dizer hoje a esta plateia, também não somos demasiado velhos para sonhar. Eu acho que nós temos e devemos fazer a diferença dentro das organizações, naquilo que é o contexto de mercado e de serviço, e não naquilo que é o contexto eu tenho que produzir negócio. Obrigada. Isabel Joné. Bom dia a todos. Antes de mais queria agradecer à Mónica ter organizado esta conferência. Põe-nos aqui todos a refletir, e a razão de ser desta conferência é uma comemoração. Gostamos de comemorar a vida é bom, comemorar a vida das pessoas, mas comemorar também aquilo que as pessoas fazem. E já conheço a Mónica desde a Nomi Marketing, e a Brandkey tem sido um exemplo de coerência na gestão, mas também de resultados na execução, e portanto felicito a Brandkey e a Mónica, que é a cara da Brandkey, e mais do que a cara, mas também todas as equipas e as pessoas que têm sido formadas aqui nesta casa e que aprendem e levam valores, que constroem marcas, mas que fazem com que essas marcas estejam ao serviço. Eu chamo-me Isabel, estou ligada ao Banco Alimentar há 25 anos, o Banco Alimentar que foi criado há 27 anos cá em Portugal, pelo comandante Vaz Pinto. Eu nunca fundei nenhum banco alimentar dos 21 que existem. Mas aquilo que temos é algo, e aquilo que tinha aqui para partilhar convosco, é algo diferente de tudo o que ouvi hoje. É que o Banco Alimentar é uma marca que penso que todos os que estão aqui conhecem. A maior parte dos jovens em Portugal não só conhecem como participam, mas é uma marca que não queria existir. Ou seja, é algo que nasce de um projeto que não faz sentido, porque tem em si uma missão de cumprir algo que é estúpido, que é lutar contra o desperdício de comida, para levar esse desperdício de comida à mesa de quem tem fome. Então, tudo isto em si
é completamente estúpido. Haver desperdício de comida e haver pessoas que comem com o lixo dos outros. Ora, como é que se comunica isto? Como é que se comunica algo que não é sexy? Como é que se tenta envolver as empresas, a sociedade como um todo? Como é que se tenta construir aquilo que o Banco Alimentar, nestes 28 anos, tem construído? Tinha que haver aqui algo que fizesse com que as pessoas quisessem fazer parte deste todo. Sentir-se parte, mas não se sentindo incomodadas. E toda a comunicação do Banco Alimentar assentou nisto. Eu estou no Banco Alimentar há muitos anos e penso que se algum contributo dei no Banco Alimentar foi nesta parte da comunicação. Também queria deixar aqui outro agradecimento público à Mónica, é que a comunicação do Banco Alimentar e o Banco Alimentar mudou quando nos dirigimos às empresas como parceiros de negócio na luta contra a fome. E aquilo que propusemos às empresas foi que olhassem para o Banco Alimentar como um parceiro para onde poderiam levar os seus excedentes de produção, mas como um parceiro que era de negócio, e começámos a trabalhar na gestão do Banco Alimentar para que esta perspectiva de negócio numa parceria gerasse valor, gerasse benefícios, seja fiscais, seja de cidadania, seja de impacto. Então, este era o primeiro logotipo do Banco Alimentar, mudou pouco, houve um bocadinho de restyling apenas para ficar mais arredondado por causa da impressão. Isto foi desenhado com pincel, a perna do B passava por cima do banco e, portanto, não era fácil de impressão, mas isto representa duas pessoas que se abraçam, duas pessoas que, em conjunto, se aproximam e que têm em si, nesta marca, um cuidar do outro, porque vivemos juntos. Então esta marca foi amplamente divulgada, todos conhecem, sem nunca nos desviarmos muito, encurtámos-lhe ali um bocadinho a perna, como já disse, ficou mais redondinho, se calhar isto vamos todos engordando um bocadinho, mas às tantas começámos a pensar que qual era o maior veículo e quem era a maior entidade que podia comunicar a nossa marca. E os nossos meios publicitários mais fortes são os voluntários que vestem a nossa camisola. E de repente, a partir de 1994, penso, saltámos para as escolas, eu obrigava toda a gente do Banco Alimentar, toda a gente a ir para as escolas, e começámos a falar de voluntariado aos jovens. E o Banco Alimentar mudou indiscutivelmente a percepção do voluntariado em Portugal. Em Portugal, o voluntariado era coisa de velhos. A minha mãe visitava presos nos hospitais e visitava presos nas prisões e doentes nos hospitais, a minha avó, mas nenhum jovem fazia voluntariado. E foi com o Banco Alimentar que se mudou esta percepção do voluntariado enquanto cultura de intervenção cívica, mas com os jovens a vestirem a nossa camisola. Ainda hoje, nos supermercados, quando temos campanhas, e temos no final de novembro temos 42 mil pessoas em todo o Portugal com a mesma t-shirt vestida. Algumas destas t-shirts são as mesmas das primeiras campanhas, porque não damos t-shirts, são para aquele momento, apenas. Mas estes jovens, quando vestem a nossa camisola, envergam a camisola, não é apenas vestir. Tornam-se heróis vestindo uma camisola de luta contra a pobreza e de luta contra o desperdício alimentar. Hoje, o desperdício alimentar está aí por todo lado. O Banco Alimentar, a missão é a luta contra o desperdício alimentar, é isso que fazemos todos os dias. Hoje contribuímos para alimentar 4% da população portuguesa. O ano passado distribuímos 27 mil toneladas de alimentos, 85% dos quais tirados do lixo, salvos. Dados por empresas que olham para nós como este bom parceiro de negócio. Então, como é que se leva esta marca, que é uma marca que não queremos que exista? É estranho. Por um lado, onde é que nós vamos estar daqui a 30 anos? Foi este o desafio lançado pela Mónica, sobre a marca. Já produzimos produtos de marca própria,
que não são para vender, mas são para levar, para entregar às instituições, porque achámos que facilitávamos a vida de quem os vai consumir. E quem os vai consumir são pessoas pobres que não têm dinheiro para o gás e, portanto, a Compal cozia-nos em meia hora 30 toneladas de grão que tinha sido apreendido pela Polícia Judiciária porque trazia coca lá dentro, mas tinham tirado os saquinhos. Ou o senhor da Calimenta, fazia-nos doce que passou a comercializar como doce de kiwi, com excedentes de kiwi, nunca tinha feito doce de kiwi, passou a fazer doce de kiwi, ou um conjunto de produtos usando uma marca que não é para comercializar aqui também, mas é para gerar conforto na mesa e para gerar facilidade na mesa de quem não tem dinheiro para tudo o resto. Tínhamos uma assinatura que era alimentar uma ideia, aquilo que lançávamos como ideia era que todas as pessoas podiam alimentar esta ideia, alimentando com o seu tempo, alimentando com os seus produtos, mas alimentando sobretudo com uma consciência coletiva de que fazemos parte uns dos outros. Evoluímos nesta assinatura para partilhar sabe bem, partilhar porque os 2 valores do Banco Alimentar é a dádiva e a partilha, mas vivemos num mundo onde tudo se partilha. E achamos que mais importante, se calhar, de partilhar imagens de gatinhos, porque os gatinhos também são importantes, mas era mais importante partilhar um pouco daquilo que podemos dar, e o que podemos dar, se calhar, melhor é o nosso tempo, partilhar coisas que são reais porque humanas com os outros. Então, onde é que vejo a marca do Banco Alimentar daqui a 30 anos? Vejo exatamente naquilo que é o logotipo do Banco Alimentar, na necessidade imperiosa de se cuidar do outro, porque um mundo demasiado rápido, demasiado tecnológico, demasiado individualista, onde no nosso bolso passa tudo, ou achamos que passa tudo, nos faz esquecer de que temos que fazer parte uns dos outros se queremos continuar a viver de forma humana neste planeta que nos foi confiado à nascença pelos nossos netos que todos queremos ter. Obrigada. Parabéns, Mónica. Obrigada, Isabel. Vamos aqui, se calhar uma pergunta rápida para cada um, para já como estamos aqui a agenda. Eu começo aqui pelo António, que nos falou nas faculdades. E o vídeo que mostrou das faculdades do futuro, porque não um mês a cada ano, e que seja também transversal às gerações. E a minha primeira sensação foi: uau, que giro, que ideia tão boa, muito menos chata do que o modelo atual. E não é só nas universidades, na verdade já começa mais cedo, não é? Aquele modelo que ainda é antigo, ainda é desatualizado, tendo em conta os jovens hoje em dia. E só pensamos sobre o assunto quando temos filhos e vemos o que os miúdos passam, e de facto são os carneirinhos, e o método é o mesmo, e agora já há faculdades, lá está, uma delas é com o método americano de tornar o ensino mais ativo. Enfim, portanto, todos nós sentimos essa necessidade de mudança e que de facto estamos ainda atrás no ensino, mas também nós, e se calhar falo por mim neste caso, o meu primeiro pensamento foi que gira esta faculdade do futuro, que já o é presente em alguns sítios, que me dera a mim ter tido isso, que giro para os meus filhos, mas depois honestamente penso: espera aí, mas como é que se eles só estudam um mês por ano, quem é que os sustenta o resto? E depois quando eles estão, e se tiverem um emprego, qual é a empresa que os deixa faltaram um mês à escola? Portanto, há ainda uma aversão à mudança. Não é aversão, é medo, não é, neste caso. Portanto, tem-se falado sobre isso, tem-se tentado, o António falou nisso, não é, em Portugal, e falar com as faculdades. Como é que esta mudança acha que é a curto prazo? Acha que é... Todos a queremos, que a curto prazo não será, mas já começou, não é? Pelo menos a intenção já começou. Quer dizer, eu coloquei aquele slide da Coreia porque é quase o extremo. Uma pessoa aos 14 anos está super preparado para tudo. Portanto, aquele vídeo final é quase um contraponto ao modelo onde nós estamos. O modelo onde nós estamos é o modelo da Coreia. A pessoa olha para a Coreia, temos que competir com eles, temos que começar a trabalhar. Portanto, nós estamos num mundo de hipercompetição, por um lado, e depois, obviamente, esta hipercompetição também tem enormes problemas. Okay? Por exemplo, eu tenho uma estudante que está na Google.
E ela disse-me, a coisa que eu acho mais estranho é que as pessoas que vêm para aqui são super competitivas e no primeiro dia nós temos que lhes ensinar a dizer obrigado, se faz favor, e depois colocamos todos há um hiato da Google e eles vão toda a semana para aprenderem human bonding. Ok, portanto, nós basicamente estamos a construir este mundo completamente agora, por exemplo, no Sundance Festival havia não sei quantos filmes de realidade virtual que eram todos ensinados a ser empáticos. Empatia. Vamos para a rádio virtual para ser. Portanto, nós estamos a este mundo por um lado e depois, obviamente, há estas ideias completamente fora, como a Estónia. E eu acho que vai haver um equilíbrio. E o que eu ensinei, o meu pai era uma pessoa extremamente rebelde e estimulou-me sempre a faltar o mais possível às aulas. Ai, que sorte! Dizia, isto é uma perda de tempo total, não vais. E eu era um tipo todo cestinho. E, porque o meu avô era quem trouxe o oposto. filhos está arrependido. O meu avô era o oposto, era todo. E basicamente eu via naquela luta e ele disse: não, quando o meu avô morreu, finalmente pude. Que bom. E eu depois estimulei os meus filhos também a faltar o máximo número de aulas. Eu dizia-lhes: não vás às aulas, é uma perda de tempo. E o que eu acho hoje em dia é que na universidade, eu nunca fui às aulas, o que eu acho é que o ensino tem que mudar de tal forma que muitas das coisas que nós hoje em dia aprendemos com as pessoas não têm o mínimo sentido, a pessoa aprende fora, e portanto isso vai libertar imenso tempo. E portanto eu vi isso no técnico. Eu no técnico fazia ao contrário de todos os outros estudantes. Eu estava 3 meses por ano e os outros 9 jogava ténis. E portanto, se eu conseguir fazer isso naquela altura, hoje em dia é completamente possível. E a questão toda é que obviamente temos que continuar a competir e isso traz-nos para Portugal de novo. E portanto eu tenho estado em vários debates sobre o futuro de Portugal e o que eu acho é que nós neste momento estamos numa fase única da nossa história. No outro dia houve um tipo americano que me ligou e disse assim: vi agora aqui, é um tipo de Nova Iorque, foi o gajo que descobriu o Sting. E ele basicamente: António, agora houve um inquérito e os millennials americanos dizem que a cidade que querem ir é Lisboa. Mas para eles deram cabo dos preços das casas. O bairro de Arroios foi eleito o the coolest no mundo. O bairro de Arroios, of all places. Ok, portanto nós estamos neste momento histórico e basicamente eu tenho falado com os estrangeiros porque raio é que isto nos aconteceu subitamente. Foi a Madonna, tudo começou com a Madonna. Não acho. Eu não acho. Eu acho que há vários elementos fundamentais na vida. Okay? E o que eu acho que as pessoas encontram em Portugal, para além da segurança, todos aqueles, é fun. Faz. Aqui, esta escola é o ideal. Um gajo passa ali o túnel e tem fun. E tem muita piada porque, por exemplo, eu estudei, trabalhei em Boston e Boston tem aquele MIT, tem as empresas todas, é tudo fantástico. Está na fronteira, tens financiamento, tens as firmas, mas falta a fun. E eu acho que tudo o resto é possível fazer hoje em dia. Ainda não há escola com sistemas diferentes, mas eu acho que a separação no final dos lugares no mundo vai ser fun. E se nós concentrarmos nesse aspecto, somos imbatíveis. Mas o problema é que o fun, eu adoro tudo o que diz e ficámos todos com inveja. Mas fun é uma indústria. Fun é uma indústria. São indústrias criativas. Se o meu filho for jogar ténis 6 meses por ano, meu amor, isto não é um hotel, ok? Não, aprende imenso a jogar ténis 6 meses por ano. Eu aprendi muito mais a jogar ténis, 1000 vezes mais do que ir ao técnico. Uma pessoa faz networking global. É verdade, muito mais difícil. Não tem comparação. E portanto o fun é uma meta. E como professor de matemática aplicada, como é que reage que os alunos podem faltar às aulas? Eu devo dizer que eu ensino jogos. Ok. Então assim ninguém falta, é fun. Não. Eu na primeira aula ponho um texto e digo assim: agora converte este texto num jogo. E o jogo depois é equações diferenciais, depois vem a seca toda, ok? Mas basicamente no princípio eles perceberam que isto pode ser diferente e portanto eu acho que o ensino tem que mudar completamente. Acho que é um pincel da pior espécie, coitados dos pobres dos estudantes. A primeira aula que eu digo assim: vão ao cinema, não maturem. E basicamente eu acho que nós, como portugueses e como universidades, eu acho que o fun é um elemento fundamental, mas para chegar ao fun e ter fun estruturado e ser um modelo de negócio, obviamente há muito trabalho subjacente, mas é muito mais fácil ter esse trabalho se o objetivo no final é fun. Ok. Vou-me inscrever em matemática aplicada. Obrigada, António.
Tem microfone. Eunice, agora vou fazer. Carlos, vou só passar à frente, mas sim, não. eu espero na CUFA, às vezes fico na fila, agora fico ao Carlos. Nada pessoal. Não, nós temos de ter aqui rápido, já me estão a fazer sinais para acelerar, mas então muito rapidamente, Eunice, há pouco falou, portanto, nos adultos versus crianças, não é? O filho de 14 anos quer fazer greve, mas o professor depois não é coerente com o que defende e depois na prática, e quando a Eunice falou sobre essa questão, eu vi muitas cabeças a concordar, a Isabel também aqui ao seu lado. É verdade. E eu no outro dia, a título completamente informal, nem vou dizer quem, não é? Mas outro dia estava num almoço em que estávamos a conversar sobre as empresas e muitas coisas. E no contexto da conversa vai dar em que um homem no almoço diz: a empresa, eu faço transporte de grande consumo, portanto, os produtos, não é? De grande consumo, e temos vindo a alertar que a lei mudou, portanto, a gasolina do barco não será gasolina, mas o combustível do barco vai aumentar para ser, lá está, por causa do ambiente. Agora há regras, as octanas não sei do quê, pronto, não sei, a parte técnica não é relevante. A questão que ele diz é, de repente, eu vou visitando as empresas, toda a gente diz que sim, as empresas são muito preocupadas com o ambiente, estamos todos muito preocupados e tudo mudou e os jovens estão muito mais sensíveis, nós também, ótimo, mas depois há uma conta para pagar e esta mudança de combustível dos barcos, que todos precisamos, os supermercados precisam, é de 7 milhões de faturação por ano, de diferença. O que é que ele diz? E nós ficámos, meu Deus, coitadinho que horror, como é que vai ser, não é? O problema não é meu, o problema é dos meus clientes. Não é? Eu sou o fornecedor, eles é que vão ter que pagar. E no momento em que ele diz esta lei entra em vigor para o ano que vem, é a partir de agora que os combustíveis têm que ser reservados. Portanto, a partir de agora vêm as faturas, vêm aí, e de repente estamos a dizer não dá, não tem dinheiro para isto, não tem dinheiro, e ninguém tem dinheiro para isto. Ele diz, mas também não, então tudo bem, então não transporta os vossos produtos. E de repente temos aqui um problema, então não é só de adultos para crianças essa incongruência, e no fundo também pode ser por intenção, pode ser também por, não por culpa, não é? Por circunstâncias, vá. Mas de repente há este problema. As empresas também, empresas versus empresas, que essa mudança tem que ser feita. Certo, nós também estamos aqui sempre, e óbvio, as empresas hoje em dia têm que ter valor económico, como sempre tiveram que ter, não é? O que se está a abrir é esta questão da sustentabilidade, não é? Para além do valor económico, também tem que ter este valor social, não é? E este valor ambiental. Mas efetivamente, depois na prática, que é o que eu também falei em termos de apresentação, são sempre transformações muito difíceis, não é? E obviamente que nós aí estamos a falar, se calhar de igual para igual, naquilo que são raciocínios e que é uma obrigatoriedade que vai e que temos que, mas que depois ninguém quer a fatura, não é? Ninguém quer a conta. Eu acho que, mas aí estamos se calhar dentro do mesmo contexto. O que me preocupa nas gerações mais jovens é que eles de facto trazem os propósitos dentro deles, não é? Apesar de obviamente nós educarmos e etc, mas isto são propósitos muito convictos e portanto, e não é só do meu filho, portanto ele não é nenhum ser especial. E estes propósitos são absolutamente fundamentais e eles vão transformar, eu não tenho dúvidas que eles vão transformar muita coisa. O que me deixa triste é nós, enquanto seres humanos, não termos essa capacidade, de facto, de sermos íntegros, não é? Porque o que nós estamos a dizer com o nosso próprio comportamento é que afinal não estamos interessados nas questões ambientais, é só efetivamente uma conversa entre professores da escola. E portanto, aqui, e quando eu partilhei isto, era no sentido até de como é que eu conseguia apaziguar ou como é que eu conseguia justificar o que não se justifica. Por isso é que eu estive 1 hora e tal com ele em dissertação, porque não havia outra coisa, não há uma solução, mas efetivamente esta questão de essência e de nós não estarmos a dar os melhores exemplos a estas gerações que se calhar estão muito mais preocupadas do que nós em toda esta questão ambiental, social e também lá está esta questão de integridade, não é? Que é o que estamos a falar aqui. Obrigada. Carlos, para me perdoar, Isabel, desculpe-me, Isabel. Pronto, agora nós estamos aqui com categorias completamente diferentes, não é? O Carlos há pouco falou na experiência gravada, na experiência Gulbenkian, não é? Aqui nos centros de conhecimento, mas falou aqui num parênteses que aquilo foi gravado. Tiraram conclusões dessa conversa, ou seja, é um estudo de tendências, do que é que trata... Deixa-me só dizer um instantinho que eu tinha a mania que era disruptivo, antes de estar aqui neste painel e portanto não há dúvida nenhuma que vale a pena, mais uma boa ideia ter feito estes painéis. O estudo é um estudo científico feito por investigadores da Faculdade de Medicina e portanto tem uns procedimentos muito estruturados. Aquilo foi a primeira parte dos inputs
em que as pessoas falaram livremente sobre o tema e a conversa seguiu, digamos, direções que só aquele ambiente permitiria vir a criar, mas de facto vai ter seguimentos com coisas, com mesmo aquelas pessoas vão participar em mais um ou outro focus group para poder refletir sobre o que foi dito de forma espontânea. Portanto, a resposta vai haver um estudo científico e, como é próprio de estudos científicos, não é imediato. Ok. Boa, obrigada. Só também mais uma pergunta. Eu estive a estudar o currículo de cada um que eu vou entrevistar. Tem ali mais microfones. Tem mais. Está para todos. E no seu currículo fala que o Carlos também trabalha com economia criativa. E eu lembro-me há anos, quando comecei a trabalhar, não é? Já na altura, a diretora-geral da Olá, na altura, ela dizia pensem fora da caixa. E era sempre a frase que eu mais gostava, de que vinha assim da faculdade, achava aquilo o máximo, não é? If it ain't broke, break it. Era tudo máximo, não sei o quê. E agora fala-se 20 anos depois que tudo mudou e fala-se em economia criativa. Consegue explicar o que isso é? Eu pensava que sim, mas eu não sei se não é melhor. Mais uma vez, essa pergunta não é nada simpática. Mas de qualquer maneira, a única nota. Eu passo-lhe já para ele, mas a nota que eu tenho certeza que está a acontecer é eu cresci, digamos, numa lógica em que a criatividade estava para um lado e a economia para o outro. Não é? Portanto, o que eu fazia como criativo era ir para o café, fumar cigarros e ler o Diário de Lisboa e escrever textos. Enfim, having fun, no fundo. Estou a ver. E toda essa angústia era uma angústia anti-económica. Aliás, até era anti-económica mesmo. O que eu tenho vindo a perceber, e isso tudo tem muito a ver com a renovação geracional de facto, é que existe uma convergência interessante, não sei dizer muito mais, entre criatividade, cultura e economia. Isto é, o conhecimento está de facto a ser uma realidade económica muito significativa. E nesse sentido, isso é muito importante para as marcas, de facto, porque as marcas são entes económicos e era bom que conseguissem integrar a economia na construção do seu capital simbólico, nomeadamente, e não apenas no capital. Mas podemos saber com o António um instantinho o que é a economia. Temos que fechar. Eu depois escrevo. Então, pronto, Isabel, deixa lá então a última pergunta para a Isabel. Está consigo. A Isabel respondeu a várias perguntas que eu tinha na sua apresentação, portanto, ótimo. Nós agora, só falando aqui das diferenças das gerações, eu sou de um tempo em que, isto é um exemplo parvo, mas de facto os jovens hoje são mais sensíveis. Eu sou de um tempo em que eu era complexada por ser, na altura, com 15 anos, era magra demais, tinha complexos por isso. Agora o meu filho de 13 anos é magra demais e tem orgulho. Portanto, há o saudável, não é só uma moda, acho que veio para ficar, não é? O saudável, a sensibilização, a preocupação com o ambiente, acho que hoje em dia é mais fácil de explicar aos miúdos que já não se põem papéis no chão, já há uma sensibilidade muito, quase não digo inata, obviamente, mas cabe a nós passar-lhes isso, mas desde cedo. E para perguntar, sente isso nos jovens, ou seja, o Banco Alimentar já é crescido, já é adulto, sente essa diferença nas gerações? Hoje em dia há mais, não só cada vez maior adesão às campanhas, mas além das campanhas, esta solidariedade também cresceu, esta sensibilidade das crianças, dos jovens? Sim, acho que sobretudo a ideia do voluntariado enquanto participação, embora já não política, porque eu sou de uma geração que cresceu a colar cartazes nas campanhas dos partidos, a seguir ao 25 de Abril. Hoje em dia todos estes partidos estão a fazer campanha, pagam para descolar os cartazes e, portanto, não há esta paixão pela intervenção na política, mas há na cidadania, não só na solidariedade social, porque há isto que disse do propósito. Mas deixe-me só dizer-lhe que o Banco Alimentar, que foi inovador na cativação, a captação, a atração dos jovens para o voluntariado, hoje, através até da Entreajuda, que foi uma ideia que nasceu do Banco Alimentar, tem um programa chamado Tempo Extra para os voluntários que saem das empresas muito, muito cedo, pessoas que chegam ao fim da sua vida ativa com 55, 60 anos e que iriam para casa com uma grande esperança de vida ainda à frente, mas que mantenham um propósito e que possam partilhar aquilo que sabem fazer sem se deprimirem, mas sobretudo sem acharem que são um peso para as famílias e um estorvo para a sociedade. E, portanto, aquilo que foi uma inovação no Banco Alimentar ao escalhar e trazer voluntariado jovem, hoje
deslocou-se através do tempo extra para o voluntariado mais velho, não sénior, mas mais velho, ainda em boas condições, e portanto isto ligado tudo. Mas neste sentido do propósito, e temos que fechar, senão a Mónica fica nervosismo, mas com este sentido do propósito, porque realmente os miúdos, os jovens, toda a gente tem que ter este propósito. Ok, obrigada Isabel, obrigada a todos.